Poucos homens na Bíblia carregam um mistério tão intenso quanto Elias. Ele não morreu. Não houve túmulo, não houve luto, não houve sepultamento. Houve fogo, houve vento. Houve um redemoinho e houve um homem sendo levado vivo ao céu. Mas por quê? Por que Deus decidiu agir de forma tão extraordinária com Elias? Para entender isso, precisamos voltar ao início. Elias surge em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O rei Acabe governava, e ao seu lado estava Jezabel. Idolatria se espalhava como praga. Altares a Baal eram erguidos, profetas do Senhor eram mortos. E então surge Elias, praticamente do nada, sem genealogia detalhada, sem introdução cerimonial, apenas uma declaração: não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Era confronto direto, não apenas contra um rei, mas contra um sistema espiritual inteiro. Baal era considerado o deus da chuva, e Elias declara: vai parar de chover. Quem controla o clima, quem controla a vida. Durante a seca, Deus esconde Elias, primeiro junto ao ribeiro de Querite, depois na casa de uma viúva em Sarepta. Ele vive dependente. Corvos o alimentam. Uma viúva estrangeira o sustenta. O profeta que confronta reis também aprende a depender diariamente. Esse contraste é importante. Antes de ser levado ao céu, Elias aprendeu a depender totalmente de Deus. O momento mais conhecido de Elias é no Monte Carmelo, um duelo espiritual. 450 profetas de Baal contra um único homem. Altares são preparados, sacrifícios são colocados. O desafio é simples. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamam, gritam, cortando seio. Nada acontece. Silêncio. E então Elias ora uma oração simples, sem espetáculo, sem teatralidade, e fogo desce do céu. Consome o sacrifício, consome a lenha, consome as pedras, seca a água. O povo cai com o rosto em terra. O Senhor é Deus. Elias derrota um sistema inteiro de idolatria, mas logo depois ele foge. Após a vitória, Jezabel ameaça matá-lo. E o homem que enfrentou 450 profetas entra em colapso emocional. Ele foge para o deserto, senta-se debaixo de um zimbro e pede para morrer. Já basta. Essa parte é fundamental. O homem que seria levado vivo ao céu também passou por depressão, medo e exaustão. Deus não o repreende com dureza. Deus o alimenta, dá descanso, depois o leva ao monte Horebe. Ali, Elias espera Deus no vento forte. Mas Deus não está no vento. Espera no terremoto. Mas Deus não está no terremoto. Espera no fogo. Mas Deus não está no fogo. Então vem um sussurro suave. E ali Deus fala. Elias aprende que Deus ele não age apenas em espetáculos. Age no silêncio. Esse aprendizado prepara o final. Anos se passam e chega um momento, Elias sabe que está próximo. Eliseu, seu discípulo, o acompanha. 3 vezes Elias: fica aqui. E 3 vezes Eliseu responde: não te deixarei. Eles atravessam o Jordão. Elias toca as águas com o manto. O rio se abre. Eles passam em seco. A cena ecoa Moisés. Então, enquanto caminham e conversam, o céu se rasga, carros de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho, e Elias sobe. Não há doença, não há velhice, não há funeral, há transição sobrenatural. Mas por quê? Elias representa o profeta que não se curvou. Elias viveu em uma geração corrompida. Ele permaneceu fiel, não negociou,
não se vendeu, não cedeu à pressão política ou religiosa. Sua vida foi marcada por fidelidade radical. Ser levado vivo pode ser visto como selo divino sobre essa fidelidade. Elias como sinal escatológico. No livro de Malaquias, há uma promessa: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias se torna símbolo de preparação espiritual, séculos depois, no Novo Testamento. João Batista é associado ao espírito de Elias. E no Monte da Transfiguração, Elias aparece ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Ele não morreu, ele aparece. Isso reforça o caráter profético de sua ascensão. Um precedente para a vida além da morte. A maioria das pessoas na Bíblia morre. Elias é a exceção, assim como Enoque. Esses dois homens são levados sem experimentar a morte. Isso cria um precedente teológico. A morte não é a única porta. Há algo além. A ascensão de Elias antecipa realidades futuras. Uma resposta à sua jornada. Elias enfrentou isolamento, perseguição, solidão, medo, cansaço. Ele disse: só eu fiquei, mas Deus respondeu: ainda há 7.000. O homem que achou que estava sozinho terminou sua jornada envolto em fogo celestial. O deserto não foi seu fim. O céu foi sua conclusão. O simbolismo do fogo. O fogo marca a vida de Elias. Fogo no Carmelo. Fogo consumindo os soldados enviados para prendê-lo. E fogo no momento de sua partida. Fogo representa a presença divina, purificação, autoridade. Sua vida começou em confronto e terminou em glória. O significado mais profundo. Talvez a pergunta não seja apenas por que Deus levou Elias, mas o que isso comunica. Que fidelidade importa, que perseverança importa, que mesmo profetas quebrados podem terminar fortes, que Deus não esquece seus servos, que há recompensas invisíveis e que a história não termina na caverna, termina no redemoinho, um homem entre dois mundos. Elias caminhou entre natural e sobrenatural, enfrentou reis, conversou com Deus, caminhou no deserto, subiu aos céus. Ele representa o profeta que não pertence totalmente a este mundo e talvez por isso não tenha terminado nele. Conclusão: Elias foi levado vivo porque sua história não era apenas pessoal, era simbólica, era profética, era escatológica. Era um lembrete de que Deus ainda governa, que o fogo ainda desce, que o sussurro ainda fala e que às vezes o fim não é uma sepultura, é uma ascensão. E enquanto Eliseu olhava para o céu e gritava: meu pai, o manto caía. O ministério continuava, porque homens sobem, mas a missão permanece. E o Deus que levou Elias continua escrevendo histórias impossíveis.